curso de Relações Internacionais surge na Universidade La Salle no ano de 2003. A proposta de uma graduação ela já vinha sendo debatida no âmbito nacional, principalmente a partir de um programa do governo federal chamado Santiago Dantas, do Ministério de Relações Exteriores, na qual indicava, em conjunto com o Ministério da Educação, a necessidade de a gente formar profissionais na área das relações internacionais no país, porque até então grande parte desses profissionais eram formados no âmbito da diplomacia, então no âmbito mais de pós-graduação, mas não existia bacharelados em nível de graduação que preparassem um profissional altamente qualificado que pudesse se inserir não só no âmbito público, mas também privado, que justamente pudesse lidar com as questões de inserção internacional do Brasil. Por isso, o Ministério da Educação e o Ministério de Relações Exteriores se juntam a formar um programa chamado Santiago Dantas, que vão impulsionar a pós-graduação nessa área, mas que vai desencadear os primeiros bacharelados de Relações Internacionais. A Universidade La Salle, então, é a instituição pioneira no estado do Rio Grande do Sul a abrir a primeira graduação de Relações Internacionais deste estado. Então, é um privilégio, né, eu ainda como professor, que na época já tinha um diploma de mestrado e já me encaminhava o doutorado nessa área, poder trabalhar numa instituição que então estava dando o pontapé inicial para a primeira graduação. Então, com certeza foi um privilégio, né, eu estar naquele momento em que o curso iniciava, dando início em algo que não existia no nosso estado e que na época chamou alunos de praticamente todo o Rio Grande do Sul vinham estudar aqui. Nós tínhamos alunos que vinham da Serra Gaúcha, das Missões, né, do sul do estado do Rio Grande do Sul, porque não havia nenhum programa similar ao nosso. Então isso realmente promoveu, obviamente, no sentido de divulgar o curso naquele período como algo realmente extremamente inovador para a época. A construção do curso em si foi bastante difícil, porque primeiramente nós precisávamos informar o mercado e principalmente as empresas quem era o profissional de relações internacionais. Na época, então, vigia os cursos de comércio exterior, que eram muito conhecidos, né, em grande parte das instituições de ensino superior, mas a área em si de relações internacionais ainda era desconhecida. Então eu me lembro que na época, nos 3 primeiros anos que o curso estava já vigindo, nós tivemos que visitar muitas empresas, né, que estavam aqui na região metropolitana e até no estado mesmo do Rio Grande do Sul. Eu me lembro que na época eu estive na Marco Polo, em grandes, empresas privadas, explicando do que se tratava a formação, né, o que este profissional iria aportar para as empresas, no sentido de que passassem pouco a pouco a conhecer. Em 4 anos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul logo a seguir abriu também o seu primeiro programa e com os anos passando, os cursos foram proliferando, né? Atualmente, hoje, nós somos 12 cursos de graduação, né, que se encontram nas mais variadas instituições de ensino superior já espalhadas. A gente consegue movimentar muito o campus. Muita coisa sempre aconteceu durante esses 20 anos que nós temos do curso aqui na La Salle. A gente tem principalmente, acho que a nossa bandeira é o LASMUN, que é a nossa simulação das Nações Unidas, né? É a única simulação que é certificada pelas Nações Unidas aqui na região sul do Brasil. A gente tem a certificação da própria ONU, então ele é todo feito de acordo com os protocolos das Nações Unidas para simulações. É um evento anual e a gente sempre pega temáticas bastante quentes. Por exemplo, deu uma coincidência bastante difícil em 2020, que em março de 2020 a gente programou que nós íamos falar da Agência das Nações Unidas para a Saúde Pública, justamente quando estourou a crise da Covid. E foi muito interessante porque o momento de estudo ali, de preparação, nos ajudou inclusive a compreender o que estava acontecendo durante a crise, inclusive como o sistema internacional estava respondendo ou respondendo mal, né, naquele momento. E foi muito bacana porque a gente conseguiu incluir os alunos nesses processos e tudo que vocês veem, tudo que a gente faz aqui dentro do curso, a gente sempre valorizou muito uma abordagem de baixo para cima, ou seja, os alunos nos trazem as demandas e a gente tenta organizar eventos
organizar iniciativas, organizar grupos de estudo, grupos de trabalho ao redor disso. Então o LASMU é um exemplo. Um outro exemplo interessante que começou como uma brincadeira em sala de aula e virou, acho que o evento favorito de boa parte dos alunos é a Maratona de War. A Maratona de War ela começou como uma brincadeira numa cadeira de estudos estratégicos que a gente trouxe o tabuleiro para a sala de aula. E a brincadeira deu tão certo que os alunos demandaram, quem sabe a gente não faz uma noite de jogos, meio que brincando. E a gente começou a investigar como é que a gente poderia fazer isso e virou essa baita iniciativa que a gente lota o campus de noite, né? Os alunos entram às 10 da noite, saem às 7 da manhã, tem café da manhã e tem janta, né? Tem pizza e depois de manhã a gente faz um bifezinho de café da manhã para os alunos e a gente passa todo dia aqui no campo, toda noite, quero dizer, aqui no campus jogando e conversando na realidade sobre o jogo, sobre estratégia, sobre o curso também. Acaba sendo uma oportunidade muito legal da gente conversar, se conhecer um pouco melhor, né? Ter um momento um pouco mais relaxado. Então isso é muito bacana. Nós recebemos uma demanda aqui da Prefeitura de Canoas sobre a crise humanitária ao redor da população de imigrantes e nós fomos visitar uma das iniciativas da Prefeitura sobre isso e apesar dos esforços muito importantes da Prefeitura, ficou muito claro que não estava faltando pessoas para dar esse atendimento para os imigrantes, para os refugiados, especialmente haitianos e venezuelanos aqui na cidade, mas não só haitianos e venezuelanos, né, de outras nacionalidades também. Então, durante o ano de 2020, associado com os projetos integradores, nós formamos uma força-tarefa dentro do curso de Relações Internacionais, eventualmente envolvendo outros cursos, que virou um mutirão de atendimento aos imigrantes. O mutirão de atendimento aos imigrantes, ele foi inicialmente, a primeira execução dele foi em 2021, ainda durante aquele momento pandêmico muito intenso, né? Se a gente vê as fotografias, nós atendemos aquele dia cerca de... A gente tem uma simulação de cerca de 100 famílias, então a gente não dá para dizer exatamente quantas pessoas, eu diria umas 200, 250 pessoas aquele dia foram atendidas para a questão de documentação, mas também outros auxílios que foram disponibilizados dentro da universidade. Uma iniciativa que eu acho que vale a pena destacar dentro do curso são as escolas de verão e as escolas de inverno, porque é algo muito, até onde me consta, só nós oferecemos dentro de uma modalidade curricular. Dentro dos cursos aqui foi um esforço muito grande também meu, do professor Miranda, dos colegas do Direito, a gente disponibiliza para os alunos durante as férias de verão e as férias de inverno a possibilidade de fazer cursos intensivos com professores estrangeiros ou com professores brasileiros que trabalham no exterior, com temas quentes dentro de relações internacionais, dentro de direito e política, né, nessa intersecção. Nós temos os jogos acadêmicos do curso, que é uma gincana do curso. Nós temos, a gente teve uma iniciativa de jogar paintball com os alunos, então a gente fez uma simulação de uma crise política na Venezuela com paintball, com invasão e tudo mais. E foi muito interessante, foi muito divertido, porque sempre depois a gente tem uma oportunidade de conversar sobre o que aconteceu, como incluir isso dentro dos conteúdos, como manter os alunos engajados. Eu acho que é um sinal muito bacana que a gente faz essas iniciativas e o pessoal vem voluntariamente, né, para participar com a gente. O curso de Relações Internacionais, acho que ele ocupa o campus de uma forma muito positiva aqui na La Salle, e é uma coisa que a gente se orgulha muito desses últimos 20 anos de curso, que a gente sempre conseguiu ter uma presença no campus, mesmo durante a época da pandemia, né, daí virtual, muito intensa. Eu acho que aqui fica um documento também de todas essas iniciativas que a gente teve durante esses anos. Meu nome é Henrique, eu sou aluno do 7º semestre do curso de Relações Internacionais aqui na Universidade de La Salle. Então já estou me formando no próximo semestre, no fim do próximo semestre. E minha jornada no curso tem sido bastante intensa, né? Logo no início, no primeiro semestre, a gente passou por uma pandemia e a universidade se adaptou bastante para a gente continuar desenvolvendo nossas habilidades durante o curso. E eu percebi que durante toda a minha jornada eu tive realmente uma formação multidimensional, né? Em que eu compreendia cada vez mais não só o internacional, mas também o nacional e o local, né? Eu percebia melhor as mudanças à minha volta, eu entendia melhor as notícias e o que se escondia atrás delas de alguma forma, e também fui me desenvolvendo na minha carreira, assim, comecei a perceber melhor as oportunidades que vinham na minha vida, eu consegui também dialogar com grandes profissionais, né? E eu acho que outra coisa que se destaca também no curso
é o nosso corpo docente, né? Todos os nossos professores têm experiências internacionais e ter aula com eles, que são pessoas de referência para a gente academicamente e pessoalmente, é uma grande honra para todos os alunos. A minha trajetória na La Salle começou desde que eu era criancinha. Eu estudei a minha vida inteira no colégio e em 2020, quando eu me formei no ensino médio, eu de cara decidi pela La Salle simplesmente porque eu já conhecia o ambiente, eu já sabia que aqui era um ambiente muito acolhedor como universidade, tanto como colégio. E eu escolhi Relações Internacionais porque eu sempre tive essa vontade de conhecer o mundo e entender como ele funciona. Então, escolher Relações Internacionais na La Salle, depois de ter visto a grade curricular e de entender como funciona, ou conversar com os professores, eu consolidei esse conhecimento em mim que eu queria fazer Relações Internacionais aqui, principalmente por tudo que eu aprendi desde o início. Então, os professores são muito parceiros, são muito amigos, tipo, sempre que eu precisar contar com eles, eu sei que eu vou poder. Então, depois de 3 anos que eu já estou aqui aprendendo, já estou no 5º semestre, eu só tive certeza da minha escolha de estudar Relações Internacionais e estudar Relações Internacionais na La Salle, porque é muito especial. E agora que eu já estou me encaminhando para o fim da graduação, eu fico mais triste, porque é uma experiência incrível estudar aqui e ter os colegas que eu tenho junto comigo, seja em trabalho, seja na aula, as trocas que a gente tem dentro da sala de aula também.